a característica de liderança, está à frente de uma equipe, e se tem alguém que é subalterno, que tem a característica de liderança, ele vai futucar, até derrubar o outro e conseguir a liderança dele. Isso é muito comum de acontecer. A primeira pesquisa que eu fiz foi há 12 anos atrás e foi baseada na revista Exame. Ela publicou o perfil dos considerados 40 maiores empreendedores do século, com as biografias. Eu levantei o perfil de 3.400 pessoas e dividi em 4 padrões. E os empreendedores, eles caíam percentualmente num número muito mais forte dentro de um determinado padrão. Eu fiz um trabalho e uma das pessoas que foi citada na revista Exame foi o Dr. Norberto Odebrecht. Eu ofereci esse trabalho para ele, dizendo que era mero prazer, porque é um assunto não convencional e, evidentemente, não é bem a área dele, né? E ele gostou muito do trabalho e disse a Hebe, que é a secretária dele, que queria me oferecer uma obra de arte. Eu agradeci, eu disse, eu fui muito clara, não quero nada. Se o senhor eventualmente quiser me agradar, por gentileza, me mande alguma coisa escrita pelo senhor. Aí ele me mandou 7 livros que ele escreveu, 3 discursos e uma carta de elogios. Essa carta tem me valido muito, porque o assunto numerologia não é convencional. Então, quando eu quero fazer a pesquisa em algum lugar, tenho muita dificuldade de entrar, e quando eu mostro a carta, por gentileza, olha aqui a avaliação do meu trabalho. Ah, pois não. Um dos lugares que eu fui foi no IML. Eu queria saber, pelo perfil da pessoa, que tipo de suicídio a pessoa ia praticar. Porque esse é um conhecimento muito bom para quem lida com a área de comportamento, para tomar certos cuidados e tal. Quando eu cheguei, eu precisei pedir 6 vezes para ser atendida. Felizmente, Maria Tereza Pacheco me ajudou e eu fui recebida. Quando eu cheguei lá, gente, vocês sabem o que é jogo de corpo. A pessoa, quando me recebeu, que saco, tudo bem. Aí eu disse a ela, está aqui a avaliação do meu trabalho. Eu gostaria de ter 200 suicidas. Ela falou, a senhora falia de estupradores? Eu falei, minha senhora, a senhora está me oferecendo um presente, não está me pedindo favor nenhum. Ela me deu 200 estupradores e 400 suicidas. Até hoje, eu tenho uma faixa de 10.000 pessoas estudadas. Então, eu trato do assunto, assim, quer dizer, é uma pesquisa que permanece. Eu agora vou receber 300 pessoas que entraram para a área de serviço, padres e tal, coisas assim, serviço religioso, e quero encerrar o meu trabalho com drogados, para ter uma assim. Então, os números, eles são muito interessantes. A data de nascimento, na realidade, gente, é um DNA. Então, eu vou falar rapidamente sobre números e depois vamos entrar no tema. Vocês vejam que os números têm datas divertidas, inclusive hoje é o dia 11/11/11. Em outros anos, nós tivemos também datas divertidas. Não tem sentido nenhum, hoje não tem nada de extraordinário, meramente números que fazem um conjunto divertido. Então, olha, nós já tivemos vários e não aconteceu nada de extraordinário nesses dias. Pode passar. Olha mais outros. Esse ano, vocês estão vendo, né? 1/1/11, 11. Tá aí, ano que vem nós vamos ter mais. Uma coisa interessante, em 2011, quem nasceu nos anos 1900, a soma da década de nascimento com a idade vai dar sempre 111. Então, quem nasceu em 40, hoje tem 71 anos, 111. Isso aconteceu também em 1911. Pode passar. Em 1311. Aqui, as crianças, né, que nasceram a partir do ano 2000, a soma vai dar 11, sempre.
Agora vocês vejam outra, já que nós estamos falando do número 11, outras coincidências com o número 11. Olha só que divertido. Então, a gente pode brincar um bocado com o número, né? Olha aí. Vamos lá? Tem mais aí, ó. Aí. Vamos. 11, será que a equipe que provocou é uma boa mesmo? Os primitivos, eles evidentemente não sabiam ler nem nada, e eles usavam pedras para contar. Então, por exemplo, eles quando iam para a guerra, cada guerreiro colocava as pedras, todo mundo num determinado lugar. Iam para a guerra, quando voltavam, aqueles que tinham voltado, pegavam cada um uma pedra. Então, as que sobravam é que davam a condição do chefe saber quantas pessoas tinham perdido. E, normalmente, eles pegavam essas pedras, iam substituindo por varinhas, e depois iam lá e pegavam búfalos e coisas assim, iam cobrar dos vencidos, entende? O mesmo número de pessoas que tinham perdido em bens que eles retribuíam. E eles também registravam os números na madeira, fazendo pauzinhos. Então, os algarismos romanos, eles têm essa forma baseada nas varinhas em que os primitivos contavam. Aqui, os árabes trouxeram para nós os números. Quem não sabia ler, não tinha instrução, era só contar o número de ângulos. Vocês vejam que os números têm o mesmo número de ângulos, que a quantidade que eles representam. Divertido, né? Isso é a criatividade do homem, né? O homem, ele é primitivo, mas ele é criativo, ele tem as mesmas, só muda o contexto. Também. Os números, eles têm, além de quantidade, de expressar quantidade, eles têm outros significados. O 1 representa o início, o novo, o ponto de partida de um projeto. O 2, ele representa o conhecimento que é necessário para você desenvolver essa ideia ou projeto. Quando você tem o conhecimento para ver se aquele projeto tem mesmo a ver ou não e tal, o 3 significa organização e planejamento, comunicação do projeto. Aqui, o 4, ele representa a realização do projeto. Vocês observem, 1 e 2, 3, e 3, 6, e 4, 10, 9 fora 1. Aqui é que é o começo. Tudo isso aqui é preparação da realização de um projeto. O número 5, ele representa os valores, ou seja, aquilo que não pode ser mudado no projeto. Depois vem o 6, que representa a análise. Que outras coisas podemos fazer com este projeto? O 7 representa as coisas diferentes que são feitas depois do projeto realizado. O 8, ele representa a avaliação de tudo aquilo que foi visto, o que realmente funciona, o que realmente deve ser mantido. E o 9 representa a experiência, o conhecimento depois do projeto realizado. Vocês observem, nós vamos falar agora de data de nascimento. Olha só, quando na numerologia a gente soma os algarismos que formam a data de nascimento e reduz para os números de 1 a 9. Vocês observem, Itamar Franco 2, Fernando Henrique 2, Luiz Inácio da Silva 2, Dilma Rousseff 2, José Serra, que foi candidato 2. Na data de nascimento, o dia diz como a gente é no dia a dia, como a gente age no dia a dia. O mês, ele fala que tipo de imagem a gente passa à primeira vista.
E o número, o grande número, ele fala da grande busca da vida. E o número reduzido, a personalidade. Bom, vocês observem que todos eles têm um número ímpar e têm um número par. Um número ímpar, 2 e 7, 9. Um número par, 1 e 4, 5. Porque na numerologia, os números são de 1 a 9. Veja, um número ímpar e um número par. José Serra, um número ímpar e um número par. Então, fazendo as pesquisas, eu avalio isso tudo. Quando a pessoa tem 2 números ímpares no dia que nasceu e no número pessoal, ela tem uma individualidade bastante forte. Quando ela tem um número ímpar e um número par, tem hora que ela se afirma. E os números pares falam do respeito ao outro, das parcerias. Então, vocês vejam que todos esses líderes têm um número ímpar e têm um número par. Eles são ótimos nas alianças. O 2 é o primeiro número de aliança. Entende? Então, a data de nascimento é um DNA. O resultado da vida da gente tem a ver com os potenciais que a gente tem, que podem ser levantados pela data de nascimento, pelas circunstâncias que a gente vive e com as escolhas que a gente faz, quando a gente pode fazer. Nas pesquisas que eu fiz, como vocês se lembram, a primeira foi dos empreendedores do século. A segunda, eu fui para o presídio. Eu separei assassinos, traficantes e ladras. Os assassinos têm o mesmo perfil dos empreendedores. Se você abrir uma loja ao lado da loja de um empreendedor, ele baixa os preços dele e te mata comercialmente. É a mesma dinâmica. Exatamente. O perfil das ladras é o mesmo perfil das escritoras. Memória. A ladra é discreta. A escritora, para escrever, ela está reservada. Ela observa, ela registra e anota. E na hora H, crau, né? A escritora lança o livro dela e a outra se faz, entende? Então, é muito interessante esse estudo. Ele serve, por exemplo, num grupo de estudo, porque o homem ele é um bicho social, porque cada pessoa tem um tipo de potencial. Tem gente que é criativa, tem gente que tem poder de análise, tem gente que tem um bom gosto extraordinário, tem gente que não está nem aí. Então, quando você conhece o outro, você sabe o que é importante para o outro e o que não diz nada para ele. Então, numa relação, por exemplo, exigir do outro o que não diz nada para ele, realmente tensiona a relação. E numa equipe de trabalho, quando você vai distribuir o trabalho, você já sabe quais se darão melhor usando os potenciais. Quando a gente usa os próprios potenciais, a gente fica feliz, porque a gente se realiza, porque tem potencial para aquilo. Quando você é colocado numa situação que não tem a ver com os seus potenciais, você se desmotiva. Então você não está nem aí, a coisa não funciona, né? Então, peraí, vamos lá. Os símbolos, eles sempre nos remetem a temas. Então, por exemplo, uma pomba branca, todo mundo pensa na paz. As cartas do tarô, eles trazem o sentido claro, real, escancarado do que significam os números. A palavra tarô significa rota, caminho. As cartas se chamam arcanos, no sentido de arcas, porque guardam temas. E, em latim, arcano significa o secreto, o oculto. Um bom livro de tarô deixou de ser secreto, deixou de ser oculto. Então, as 9 primeiras cartas do tarô, com esta imagem, a gente grava melhor o sentido das cartas, dos números. Vamos lá. No tarô, a carta 1 representa o mago, representa o início, o novo, o ponto de partida. Quando a gente vai começar alguma coisa, a gente está cheio de ideias. Quem tem a carta 1 é pessoa criativa. Você pode associar, falando de idades, a carta 1 à criança. Quando você vê uma criança, você fala, quando crescer, vai ser isso, vai ser aquilo. São pessoas que têm a capacidade de motivar os outros.
O mago, ele usa as mãos para fazer as magias. São pessoas que têm habilidade com as mãos. Normalmente, quem tem um se dá muito bem em informática. Vamos lá. O conhecimento que é necessário para desenvolver a ideia ou projeto. Vocês observam que o 1 ele estava em pé, em atitude de ação. Veja que ela está sentada, olhando para trás. Então, o passado para ela é importante. Ela tem memória, muito comum em cartas de escritoras. Essa é a carta 2. Primeiro, o número de aliança. Então, são pessoas para quem a aliança é importante. O número 1 é a criança, e a primeira pessoa que a criança encontra é a mãe. Normalmente, quem tem o 2, em relação aos outros, tem atitudes de afeto, de nutrição, de gostar de ajudar, de gostar de orientar. Sente prazer enorme, tanto em receber, quanto em passar conhecimento, né? Então, é discreta. E vocês observam, ela tem um véu na frente dos olhos. Boa intuição. Número 2. O 3, vocês já estão vendo a diferença, né? Seios à mostra, roupa transparente. Observem que ela tem uma coroa de estrelas na cabeça. Mental. Ela organiza, ela planeja. E ela usa todos os recursos que ela tem para conseguir o que ela quer. Organização, planejamento e tal. Quando eu vou advogar, a gente é obrigado a mostrar a carteirinha da OAB. Quando eu vejo que o advogado da parte contrária é 3, gente, eu tremo na base. Porque vem sorrindo, muito simpático, e toma o que puder da gente, sabe? É, muito esperto. É. Claro, vocês quando pensam na imperatriz, a imperatriz está no topo, líder. Todas as mulheres gostariam de ser imperatriz. Normalmente, quem tem o 3 suscita inveja dos outros, porque está numa posição. Ninguém acha que a imperatriz trabalha, nem nada. Acha que tudo cai no colo dela, né? Não dão, nem sempre assim. Não foi pelo esforço que ela conseguiu. Ela conseguiu porque ela é filha de não sei quem e tal. Entende? Então, 3 tem isso. Tem a liderança, pela sedução, assim, ele sabe convencer, tem excelente poder de persuasão. E, naturalmente, busca na vida estabilidade e segurança. O imperador tudo realiza, tudo concretiza. Ele representa o trabalho, a liderança. O imperador, ele é responsável pela família dele e por um povo. Normalmente, é bastante comum quem tem o número 4 assumir mais responsabilidades do que o normal das pessoas assume. Um imperador, quem tem o número 4, se tiver que trabalhar no domingo, ele trabalha tranquilamente, não tem essa, sabe? Porque se ele estiver no iate e acontecer qualquer coisa, ele é chamado para resolver o problema, sim. Então, o 4 representa trabalho. Ele exige dos outros fidelidade absoluta. E ele, na característica da liderança dele, é um enquadrador. Mandou, não tem por onde. Aí vem o Papa. O Papa, tanto quanto o imperador, ele mora num palácio. Os dois são líderes, quando chegam são prestigiados. O Papa, ele traz, o líder religioso traz para a vida da gente os valores permanentes. O que não pode ser mudado. A constância, a ética e tal. E ele leva a verdade pela palavra. Um número que aparece muito em Vigarista. Quando eu fiz a pesquisa lá no presídio. Claro, ele tem uma boa imagem, ele chega, você confia nele e ele apronta. Porque ser ético ou não ser ético é um assunto que é você que resolve. Não tem nada a ver com potencial. Tem a ver, claro, também com circunstância de vida, né? Pois, então está aí o Papa. Sim, o Papa, ele representa a liderança pelo conhecimento, porque as grandes bibliotecas da antiguidade eram dos religiosos. Então, o Papa é aquele que, com o conhecimento dele, vai colocar o outro em equilíbrio. Aparece muito em médicos,
psicólogos, professores que têm boa comunicação para passar conhecimento. O 6 é o número do grupo, da família, da equipe. Normalmente, quem é 6 trabalha melhor em equipe, tem um excelente poder de análise. Vocês observam, os pés estão para cá, a cabeça está para cá. Quando a gente está certo do caminho, a cabeça está na direção dos pés. Se você faz isso, é porque de repente tem um outro caminho. Então ele está analisando qual é o melhor caminho. Aqui é a sacerdotisa, o conhecimento. Aqui a organização e o planejamento para poder realizar. Então, ele está aqui avaliando para ver qual é. Então, pessoas que têm o 6 têm excelente poder de análise. O 7. O 7 é o guerreiro. O guerreiro, ele usa uniforme. Ele diz de que lado ele está. Quem é 7, ou é ou não é. Ou dá ou desce, ou vai ou racha. O 7, que é o guerreiro, ele tem duas funções na vida. Uma, proteger as terras do imperador, e o outro, conquistar novas terras. Quando ele vai conquistar novas terras, ele entra em contato com culturas diferentes. Então, um médico que é 7, ele aceita acupuntura, ele aceita esses métodos que são ditos não convencionais, né, porque ele tem uma abertura para coisas diferentes do convencional. Claro que quem é 7 adora viajar, porque o guerreiro ele viaja, ele entra em contato com a natureza, ele precisa de um desafio, ele adora desafios. Então, esporte para 7, beleza, muito bom, porque é um desafio ético. Sim, no tarô, o animal grande representa a emoção, porque é difícil de ser dominada. O 7, às vezes, tem um emocional contraditório. O 8, a carta da justiça, pesa e avalia as situações. Na representação clássica, a justiça tem uma venda nos olhos. Eu não quero ver para não me emocionar. E ela busca o equilíbrio. O que trouxer equilíbrio vai ser mantido. O que não trouxer, nós vamos cortar. Então, é uma avaliação objetiva. Normalmente, quem é 8, como o 4 representa o trabalho, é um quadrado, o 8 é um quadradinho em cima do outro, eu trabalho, eu quero o resultado do meu trabalho. São pessoas objetivas, voltadas para segurança e estabilidade, excelentes executivos. E o 9, que é o poder de conclusão, é o eremita. O eremita, ele mora lá na gruta dele, não está nem aí para a forma nem nada. Normalmente, quem é 9 sente necessidade de ficar sozinho de vez em quando. Tem um poder de conclusão, claro, é o número 9, é a pessoa experiente que dá, quando você precisa de um conselho, você procura alguém experiente. Então, é uma pessoa que tem facilidade para orientar os outros. E é muito comum, quem é 9, as pessoas chegam e começam a contar situações e tal, como diz, me ajuda, me dá uma... E o 9 tem uma característica muito divertida. A pessoa que tem o 3, quando está conversando com alguém que é 5, dá 8. Então, os dois, para formarem a parceria, tem que mudar um pouco. Quem é 2 e está com 7, vai dar 9. Agora, o 9, quando ele está com o número 1, vai dar 10, 9 fora 1. O 9, quando está com o 3, vai dar 12, 9 fora 3. Quer dizer, o outro não muda. O 9 tem o que a gente chama o poder do drama. Conforme a pessoa com quem está conversando, conversa na língua da pessoa. Isso é do 9. Então, eu acho que essas imagens podem ajudar muito. Então, essas são as características básicas do 9. Quando você estuda na data de nascimento, você vai ver que essas qualidades estão nas... Os números principais são do dia e o número pessoal. Então, o número do mês, que é a imagem, quando você vê, a pessoa parece que é.
E muitas das confusões dos relacionamentos têm a ver justamente com essa aparência. Você vê uma pessoa, pensa que ela é 3, e depois, quando você vai conviver, ela é 7. Completamente diferente, né? Então, conhecer isso é interessante. Vamos lá. Então, ao número 1 são atribuídas essas qualidades: iniciativa, criatividade, liderança, determinação, independência, impulsividade, individualidade, inovação, energia, dinamismo, otimismo, capacidade executiva, espírito empreendedor, pioneirismo, claro, rapidez na tomada das decisões. Quando eu fiz a pesquisa na clínica de depress, tinha gente que estava deprimida por uma perda ou por algum assunto que seria mais do que normal estar deprimido. Os outros tinham sido os impulsivos, no normal. Eles tinham tomado atitudes assim, sem pensar, se ferraram e depois se deprimiram, né? Então, quando a gente estuda numerologia, nos livros, normalmente, a turma diz assim: o 1 é isso, o 2 é isso, o 3 é isso. Uma das conclusões que eu cheguei é o seguinte: quem é 1, para entrar em equilíbrio, para crescer, tem que buscar as qualidades do 2. Então, o 1 tem que buscar o conhecimento. E aí ele vai usar de uma maneira adequada todas as qualidades dele. O 2, que é o conhecimento, ele tem que buscar se expressar, comunicar o pensamento dele. O 3, que é a organização e planejamento, não é só ficar planejando e arrumando. Vamos realizar, vamos concretizar e assim por diante. Entende? Aqui tem também, olha, vitalidade, teimosia, audácia, impulsividade, egoísmo, infantilidade. O 1 não tem nenhum número atrás. Ele não tem uma bagagem. Então, ele tem uma ingenuidade, sim. Então, é muito como quando, por exemplo, um 3 está lidando com 1, ele leva direitinho. Um 3 traficante carrega direitinho um sem problema. Então, é interessante a gente conhecer os próprios potenciais, porque em certas situações, por exemplo, como o conhecimento é que faz esse crescer, então vem uma proposta e ele diz assim: espera aí, deixa eu ver isso, eu vou ler, vou perguntar para quem conhece e tal, porque é do 1. Ingenuidade, falta de continuidade nos projetos. Vamos lá. Olha o 2. Conhecimento, parceria, cautela, cooperação, diplomacia. Aquelas datas que eu dei de presidentes, eles são excelentes em trabalho nas parcerias, em trabalho de bastidor. Vocês vejam que a sacerdotisa é reservada, então todos eles chegaram lá por causa do bom trabalho de bastidor. E eles cresceram por quê? Porque eles expressaram, eles comunicaram e foram lá, é ou não é? Atingiram os objetivos. Olha aí, tato, reserva, dualidade, atenção aos detalhes, responsabilidade, ética, teoria. Sim, o conhecimento teórico, porque só depois que você realiza que você sabe se funciona ou não. Mas este conhecimento é necessário. Sensibilidade, solidariedade, amabilidade, controle, dependência, insegurança, tá aí, acomodação, dualidade, submissão. Eu sou o número 2. Timidez, dificuldade para lidar com críticas. Regina, apenas para ter certeza, todo mundo está entendendo como é que faz a conta para saber qual é seu número. Repete só para que as pessoas estejam alinhadas. Coloca a data de nascimento. O dia, sempre faz a redução de 1 a 9. O dia... Dá um exemplo só para as pessoas. Então, quem nasceu no dia 25, no dia é 7. É 7. Vamos lá. 18. 18. 1 e 8, 9. No dia a dia, você é 9. Você é uma pessoa que fala com a pessoa na língua dela, discreta, reservada, não quer que ninguém entre na sua intimidade, porque você se comunica bem, mas não admite que entrem na sua intimidade. Sente necessidade de ficar sozinha de vez em quando. É ou não é? Que mês? 3. Veja, 3 é a imperatriz, que é comunicação. Ela chega e recebe a gente com um sorriso. Cadê? Não é? Ela tem bom gosto. Ela tá assim, olha a blusa dessa menina, que coisa linda. Ela tem bom gosto. Tem gente que não está nem aí para aparência. Você está sempre nos trinques.
no meio, não é? Agora, como? Não. Eu estou falando de potenciais que você tem. Como você vai usar? Assunto seu, pessoal, intransferível. É ou não é? Ano. Então, na realidade, são 3 números. O correspondente é o dia. É, dia, mês. O ano é a grande busca. E 1968, 167, 8715, 9 horas 6. Você está feliz quando você está compartilhando, a equipe, a família, tem tudo a ver com você. É assim que você se... Veja, ela sente necessidade de ficar sozinha, mas a família é importante para ela. Então é a dinâmica dos números que vai falar do potencial dela. Um exemplo muito bacana que eu tenho, vocês devem conhecer Dom Gregório, da Paixão. Dom Gregório, ele tem como números principais o 7, que é o guerreiro, diferente, não convencional. Vocês veem que a atitude dele, ele pinta, não é? Ele tem carisma, ele é o 3, excelente comunicação. Dom Gregório falando, gente, a gente, é ou não é? Você quando chega num lugar, ele está lá, você só vê ele é carismático. E observem que este número é o mesmo atribuído a Jesus. 25/12, 7 e 3. Entende? É gozadíssimo. O 7 e 3 traz assim, os dois números são ímpares. A individualidade é forte, porque os dois números são ímpares. O 7 é a abertura para o não convencional. Vocês se lembram que Jesus chegou lá no templo aprontando, né? É. Agora, ele tinha excelente comunicação. Aí tem que falar como pessoa, né? Então, com mediação... Está claro isso? Todo mundo entendeu? São 3 números. E o quarto que é o número pessoal, né? Que vai dar... O número então, pessoal é a dinâmica dos números que diz como é a pessoa. Então, por exemplo, se ela tem só números pares, a parceria é importantíssima para ela. Ela tem dificuldade de fazer... Tudo que ela faz, ela pensa no outro. Como isso vai atingir o outro? Será que... Então, não tem, por exemplo, a impulsividade e nem a iniciativa de um 1 ou de um 7. Tá? Regina, o quarto número é o quê? É o 9 fora de toda a data de nascimento? É a soma reduzida dos algarismos. O 3, organização, planejamento, racionalidade, persuasão, um pouco de dispersão, fantasia, autoexpressão criativa, imaginação, comunicação, olha aí, extroversão, alegria, talento artístico, muito artista com o número 3, muito artista com o número 1, muito artista com o número 9, que é o poder do drama. Naturalmente associado a algum outro número que dá a condição de, né? Desenvolvimento, boa capacidade para representar outras pessoas, otimismo, criatividade, exibicionismo, vaidade, futilidade também, dispersão, inconstância, impaciência. Vamos lá. O 4, concretização, método, persistência, praticidade. Vocês se lembram que é um imperador, né? Ele trabalha, o 4, que ele é representado por um quadrado, ele tem dificuldade com mudanças. Porque se você mexe com um quadrado, ele se desestabiliza. Então, mudanças, né, não são lá muito apreciadas por quem tem o número 4. É o sistema, responsabilidade, convencionalismo, apego, dominação, paciência, teimosia, conformismo. Quando a gente olha os números, por exemplo, o 1 que eu disse que é a criança, o 2 seria a mãe. O 3 é o poder de persuasão, a conquista e tal, e o 4 é a posse. Então, o 3 e o 4 representam os relacionamentos. Por falar nisso, sexo não tem nada a ver com potencial. Está sim de mulher com capacidade de liderança e está sim de homem sensível, perceptivo. Então, normalmente fala assim, a mulher é sensível. Que nada, tem mulher que não tem sensibilidade nenhuma, né? Pô. Rigidez, autoritarismo, severidade, dificuldade com mudanças. Vamos lá. Concorda comigo? O
O número 5, expansão, liberdade, liderança pelo conhecimento, versatilidade. Agora, o número 5, ele não é tão rápido para tomar as decisões. Vocês vejam que ele é representado pelo Papa. O Papa até hoje não decidiu sobre o aborto, né, gente? Os temas demoram. Ele tem liderança pelo conhecimento, ele gosta de orientar, mas ele é um pouco mais devagar. Impulsividade aqui, indulgência, dispersão. Claro, porque ele leva a palavra, ele viaja para levar a palavra. Exatamente. Facilidade para a língua estrangeira. O 5. Bora. Porque você... gente, por exemplo, falar de empreendedor. Vocês querem maior empreendedor do que o Fernandinho Beiramar? Entende? Não tem nada a ver com... O 6, bom poder de análise, responsabilidade, né, família e tal, trabalho em grupo, convencionalismo, segurança. O 6, vocês se lembram que ele tinha a mãe de um lado e a mulher, o feminino, do outro? O 6 é aberto para dar umas puladinhas fora também. Bom, astúcia, facilidade para lidar com grupos, né, emocionalidade, acomodação, cobrança, desconfiança. Vamos lá. O 7, dinamismo, anticonvencionalismo, desejo de qualidade, perfeição, especialização. A turma que tem o 7, quando entra numa área de especialização, se dá muito bem. Independência, perspicácia. Veja, independência, quem é que vai segurar um carro? Ele tem rodas nos pés, ele não aceita. Quem tem o 7, como ele é combativo, a gente, para lidar com ele, tem que ir na brincadeira. Se você for impondo, ele reage, e ele é associado ao adolescente, na forma de agir. Entusiasmo, seletividade, gosto por viagens, introspecção, agressividade, radicalismo. Vamos lá. O 8, determinação, eficiência, organização, bom julgamento, objetividade, habilidade administrativa, são excelentes profissionais. Capacidade para lidar com dinheiro e negócios. Equilíbrio, senso de justiça, arrogância, impaciência, atenção. Sempre tem um lado positivo e o 9, visão ampla, intuição. Por quê? Porque o velho, ele já passou pela vida e ele vê as situações não sei quantas vezes. Então, quando começa, ele já sabe onde vai dar. Então, você associa isso à intuição. Maturidade, generosidade. O eremita, ele mora lá na gruta dele e ele é prático. O que interessa é o que funciona, não é o enfeite nem nada. Então, quando ele conhece a pessoa, ele gosta de ajudar e tal, e ele vê a pessoa, o que ela é e não o que ela vale. É bastante comum no 9, pessoas que são assim bastante solidárias, gostam de ajudar, e você encontra muito em religiosos. A Madre Teresa de Calcutá tem papas com esse número também. Vamos lá. Então, vocês veem que tem aqueles, eu coloquei outros números aqui. Getúlio Vargas, olha, 1 e 7, olha uma personalidade que ele tinha. Era como ele queria, ou é ou não é, ou tal, ou desce ou tal. Jânio Quadros, vocês se lembram dele, né? Olha, o 1, veja a imagem. A imagem do Getúlio era do imperador, aquele que manda. O Jânio Quadros, quando ele começou, ele parecia uma pessoa ingênua, que tinha, né, ideais e essa coisa toda, mas, na verdade, ele era 7 e 8. O Fernando Collor, vocês se lembram do que ele falava? Olha o 3 aqui da sexualidade dele. Conquistador, né, bom papo, não sei o quê. E mais, o que fez ele subir foi a imagem 8. À primeira vista, ele passou para o povo que ele era uma pessoa que ia dar conta do recado, que ia executar. Veja, 12 e 7, ele tinha o carisma. Fora de dúvida. Só que ele usou mal o talento dele. Olha, Lampião, ó, 7 e 3. Você vai ler a vida dele, está aí. O Michel Temer não é casado com uma moça que podia ser filha dele? Aí, olha o 1.
Olha o Santos Dumont. Vocês se lembram que é criatividade e conhecimento. Olha aqui, ó. Olha o Steve Jobs. Tá vendo? Olha o Chico Buarque, né? Criativo para Sussu, mas ele não é convencional. Vinícius, a mesma coisa. E assim por diante. Então, como eu disse para vocês, eu tenho cerca de 10 mil pessoas já estudadas. E bate. E bate. Agora, claro que, além disso, existem outros conhecimentos relacionados, todos partindo da data de nascimento. Então, quando você diz assim, por exemplo, na astrologia, a astrologia é espetacular. Existem pessoas que desenvolvem um trabalho extraordinário. Mas na astrologia você tem que saber a hora que a pessoa nasceu, o lugar que ela nasceu. Aqui, gente, é só a data de nascimento. E na vida, a gente vive ciclos. Então, cada pessoa, além de ter uma individualidade, pode ser um universo pessoal, ela está passando por momentos diferentes do outro. Então, conhecer isso é muito interessante. E uma das coisas que está acontecendo agora, até o ano de 1999, quando a gente somava os algarismos da data de nascimento, sempre dava um número alto. E você, para fazer a redução, por exemplo, para quem a soma tivesse dado, digamos, 36, 3 e 6, 9. Então, o 9, para chegar no 36, passou 9, 18, 27 e 36. 4 temas. A partir do ano 2000, esse número diminuiu muito. Então, nós estamos no ano 2011. Então, normalmente, todo mundo está com poucos temas para viver. Você conversando com qualquer pessoa, todo mundo está vivendo momentos fortes, porque tem menos temas para viver. Sabe? Então, a numerologia ela é muito interessante no sentido de você ter uma ideia de quem é o outro, na hora de fazer a associação, fazer o possível para que seja harmônica a associação, respeitando os valores do outro e, naturalmente, se fazendo respeitar também. Não é? E é um conhecimento que é simples, lógico, mais do que objetivo. Viu? Então, eu espero que tenha valido a pena para vocês e tenha acrescentado alguma coisa. Pela aí? Alguma pergunta? Vamos lá, perguntas? Olha, isso aí é o pessoal esotérico, sabe? Eu trabalho assim, na coisa bem lógica. Agora, o 11, veja, é o número 2, associação, busca de conhecimento, formado de 2 vezes o número 1. Este 1 é criatividade. Então, quando o 2, é formado de 2, essa redução é formada de 2 números 1, é uma pessoa bastante criativa. É diferente daquela que é 2, daquela que é 20, sabe? Então, é nesse sentido, mas a coisa assim, meio agoniado, viu? Não, eu procuro ser muito objetiva, sabe? Então, por exemplo, nos processos que eu dou, eu sei que tipo de problema eu vou enfrentar, por exemplo, numa separação, pelo tipo de busca que eles têm, o que o outro está querendo, o que o outro valoriza. Então, o papo que eu tenho é diferente. Eu falo com a pessoa e não o que ela está parecendo ser. Então, é um conhecimento interessantíssimo. Eu acho assim que conhecimento acrescenta. Antes de lidar com essa coisa de numerologia, eu estudei grafologia. E, num processo que eu tive, eu precisei de um parecer de um engenheiro de Minas. Olha quem deu esse parecer. E me deu manuscrito. Quando eu fui ver, eu falei, esse homem não existe. Usei todos os recursos e consegui. São conhecimentos que a gente usa, por que não? Por que não? Esses são os números da loto, né? Aí é sorte mesmo, viu? Aí é sorte. Perguntas? Diga. Boa tarde, me chamo Suzana. Eu queria saber
qual o número que eu represento na face da Terra, como a menina que nasceu no mês passado, né? Por exemplo, eu nasci em 1953. Como eu fazer esse cálculo? O dia mais um mês mais um ano. Eu represento dividido por... Não, fazendo a soma reduzida. Me dê aí. A soma dos algarismos. Me dê uma caneta aí, Silvio. Diga aí o dia. 02 de 1953. 1973. 2 de fevereiro? 2 e 2, 4 e 1, 5, 9, 5, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 e 9 para 1. Você é bastante criativa, tende às tendências, né? Você é bastante criativa, tem habilidade com as mãos, você é muito intuitiva, você sente necessidade de compartilhar, né? O dia 2, né? Quando uma pessoa vê você assim, com ela eu posso fazer uma associação. Você chega, de um modo geral, socialmente, de maneira discreta. Por quê? A sacerdotisa, ela primeiro precisa conhecer para ter segurança. Você, quando chega num ambiente, você primeiro estuda o ambiente para depois se colocar. É ou não é? Isso é o 2. Isso é o 2. Vou contar um fato para vocês. Quando minha neta foi nascer, claro que eu fiz uma lista de datas que seriam interessantes para a criança nascer. Aí a médica disse, numeróloga nenhuma vai dizer a data que ela vai nascer. Quem decide sou eu. E fez questão de escolher uma data que não estava naquela lista. Não precisa dizer que depois deixou de ser médica por outras atitudes, né, da mesma linha. Então, sabe, a data que ela tem, a individualidade é forte demais, ela tem o 7 e o 9. O 7 é o não convencional. E o 9 é o eremita que gosta de ficar sozinha. Gente, na sociedade de hoje o negócio é agoniado, né? O que nós estamos fazendo? De pequenininha, ela está com 6 anos, ouve música clássica todos os dias, para adoçar aí essa impetuosidade dela, está sendo encaminhada para esporte, e que nós estamos ensinando ela a enxergar o outro. Toda festa que tem, tipo Natal, Páscoa, é ela que sai distribuindo os panetones na rua, ela que dá. Ela, sabe, porque se deixar o 7 e o 9, só ela que existe, ela não está nem aí para os outros. Então, de pequena, nós estamos fazendo este trabalho para que ela se dê bem na vida, para usar depois, claro, que a gente põe ela para ser criativa, essa coisa toda, já levamos para viajar, fazendo programas assim, em contato com a natureza, sabe? Porque é a natureza dela. Mas nós já estamos fazendo ela enxergar o outro. Hoje, saindo daqui, eu vou levar ela para fazer uma visita para uma senhora que chegou de São Paulo. Ela vai levar nossas bolachinhas, o nosso beiju e tudo. É ela que entrega, sabe? Para ela aprender de pequena que o outro existe. Percebe? Então, é interessante a gente conhecer o potencial para encaminhar as crianças para as coisas que têm a ver com ela, ou que façam crescer, ou que deem uma boa educação. Certo? Porque se eu deixar no natural, o tipo de música que ela vai ouvir não é o clássico. Fora de dúvida. O guerreiro, gente, é o baticum, né? É. 2 de 53. Eu fiz a conta errada, então. Peraí. 2 e 2, 4, 1, 5 e 5, 10, 13. Deu 4. Você busca na vida segurança e estabilidade. A parceria é muito importante para você e mudanças deixam você muito agoniada. Dona Regina, mais uma pergunta. Boa tarde, doutora Regina. Oi, tudo cara. bem, Arnaldo? Doutora Regina, eu tive o prazer de ganhar uma filha no dia que eu fiz meio século na Terra. Chique! 13 de 10 de 2009. 13 do 10. E eu sou de 13 de 10 de 59. 13 do 10 de 1959. E sua filha de que ano? 13 de 10 de 2009. 2009. Ele, quando chega socialmente, parece leve e brincalhão. Quando você vai conviver com ele, você enquadra o pessoal. É ou não é? Olha lá, quem sabe, ó, Laura ali.
trabalhador, o 4, coloca responsabilidades nas costas, pensam não apenas na família, mas em outras pessoas, né? Às vezes trabalho tem tudo a ver. 1 e 3, 4, e 1, 5, e 1, 6, 9, 6, 15, 15, com 5, 20 e 29. Veja que o 2, a parceria é importante na sua vida, é nutridor de afetos, está feliz quando está associado a alguém. Então, ele passa uma imagem de ser mais leve, mais solto e tal, mas na verdade ele é super responsável, ele pensa na família, ele gosta de compartilhar, ou não é? E tem preocupação com mudanças, né? Elas deixam, é assim. Devo dizer para vocês que o número 4, que é o imperador, qual é a mulher que não quer se casar com o imperador? Gente, entende? Então, do ponto de vista de relacionamento, tem muita facilidade. De outro lado, a mulher que é 4, os homens chamam de mandona. Entendeu? Vamos ver sua filha. 1 e 3, 4, 1, 5, 6, 7. Sua filha é 3. 3, organização, planejamento, beleza. Ela tem bom gosto, ela gosta de se apresentar bem. Ela, quando quer conseguir uma coisa, ela dá as voltinhas que são necessárias e consegue o que quer, é ou não é? Extremamente convencional. A filha dele tem o 4, que é o imperador, e 3, que é a imperatriz. Gente, a mulher está no palácio, né? É. Diga. Meu nome é Vânia. Dia? Olha que beleza. Ó, 16 de maio. 1967. 1967. Você tem números tão fortes assim. Existe como você colocar um número, seja lá o que for, para mudar? O nome representa os instrumentos que a gente tem para viver a natureza da gente. Existem numerólogos que dizem que o nome representa a pessoa. Gente, a gente pode mudar o nome, a natureza a gente não muda. Então, o nome são os instrumentos que você tem. Então, por exemplo, o nome de uma firma, tem nomes que não marcam, que não dizem nada. E tem outros que você grava e não esquece nunca. Então, existe uma dinâmica. As vogais, cada letra, ela é traduzida por um número. Então, você pega todas as vogais e vê que número dá. Você pega todas as consoantes e vê que número dá. Então, soma vogal mais consoante e um número. Então, esta equação, esse número, tem uma tradução. Existem números que são ótimos e tem números que não ajudam muito, né? Então, a depender naturalmente do que você vai fazer, que tipo de trabalho você vai fazer. Deixa eu ver aqui o seu. Olha, ela é 7, você tem um individual. Ou é ou não é o da Odesse, é ou não é? Adora viajar, é ou não é? Se for fazer uma caricatura dela, tem que botar uma mochilinha nas costas, é ou não é? É, por aí, isso. Veja, excelente comunicação. A área de comunicação tem tudo a ver com você. Gente, elas têm o 7, que tem boa comunicação, e o Papa, o número do Papa. A imagem que você passa, quando uma pessoa lhe conhece, é que é convencional. O Papa, quando chega, ele representa as convenções, o equilíbrio e tal. E ele, comunicação. 1 e 6, 7, 7, 14, 9 fora 5. E você é 8. 8 é o número da justiça. A justiça não é independente. O 7, que é o carro, não é independente. Ninguém põe o dedo no seu nariz. Você pode fazer o que você quiser por amor ou porque decidiu, mas ninguém manda em você. É ou não é? E você busca estabilidade e segurança, porque a justiça é a justiça que você procura na vida. É o dobro do 4. Eu trabalho, eu quero o retorno do meu trabalho. Por isso que o 8 representa o executivo, aquele que vai buscar segurança através do trabalho. Bateu? Vamos ver que momento você está vivendo. Hein? O quê? Não. A gente, quando pega a data de nascimento e o mês e soma o ano em curso, você vê que tipo de dinâmica você está vivendo. Nos livros de numerologia, a turma fala, você está no ano tal.
Gente, ninguém está parado. Todo mundo vive uma dinâmica. Então, quando a gente vai fazer esse cálculo, a gente olha a data do último aniversário e do próximo aniversário. E aí você vê a dinâmica que você está vivendo. Então, 16 de maio de 2011, então 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 9 fora 7. O 7 tem a ver com mudanças. É provável que você esteja investindo em mudanças para ter segurança no futuro, porque o 8 é a busca de segurança. Bateu? Aí. Peraí, só um instante, eu tenho um inscrito ali, aí eu volto para cá, tá? Diga. São as 2 últimas perguntas, só um instante. Ele cedeu para você, Carol Cavalheiro. Eu só queria repassar. O dia do nascimento é o que eu sou no dia a dia. O mês, a o imagem, que eu passo. a primeira imagem. Isso, O o ano grande é a número missão. é a grande busca. A busca, o que vai fazer você feliz, estar bem. Tá. E o resultado é que vai dar a sua natureza, o que você é. Ah, o que eu Então, sou é o resultado. O dia e esse número reduzido é que dão as características básicas da pessoa. E o dia, o mês e o ano em curso é que diz que tipo de dinâmica você está vivendo, usando o último aniversário e o próximo aniversário. Como o ano tem 12 meses, durante 6 meses, a data do último aniversário está forte. Aí, quando 6 meses depois, ele começa a perder força para dar lugar ao tema do ano seguinte. Então, você vê a dinâmica. Quanto mais você se afasta do último, mais você caminha para o próximo. A última pergunta, Regina. Boa tarde. Eu tenho 31 anos, solteiro. Vamos lá, gente, olha o número aí, diga aí. 4/10/1980. A filha é grande, hein? 4, o homem é imperador. No 3, que é o poder de sedução. Você que diz não. 4 do 3. Regina, 4/10/1980. Meu pai tem um negócio, eu estou gerenciando esse negócio dele há 3 anos. E eu estou querendo buscar novos desafios. Será que essa inconstância Pera. do 4, imperador... 3, 7, 1, 8, 9, 8, 17, 17 com 8, 25. Gente, o homem é 7, o carro. Movimento é com ele, né? Por isso que ele já está pensando. Veja, na natureza dele, ele sente necessidade de desafios, que é o guerreiro, o número 7. É ou não é? Aquela coisa certinha, parada, não tem a ver. Você gosta de estar à frente, você sente um prazer de autoafirmação, não é? E tá bem. Vamos ver como é que está o ano. 4 e 3, 7, 2011. 4 e 3, 7, 8, 9, 10, 11. 1 e 1, 2. O 11, neste contexto, significa tensão. Você deseja isso, você está buscando informações e você está tenso porque neste momento você ainda não pode mudar. Olha, ele está no ano 11, depois ele passa, como foi no mês de março, o 11 já ficou para trás. E ele está no 12. No 12 da Nova Esfera 3, organização e planejamento. Ele ainda está planejando. No ano que vem, você vai entrar no 13. Lembra que o Lula escolheu o 13 simbolizando a mudança? A possibilidade que você tem de mudança é mais para do fim do ano que vem. Por enquanto, e é através dos relacionamentos que você tem condição de. Por quê? O 3 representa a imperatriz. A função da imperatriz é realizar as festas para que as pessoas se reúnam e falem dos projetos. É nesse tipo de que você está vivendo. Não é divertido, gente? E lógico. Diga. Dona Regina, tudo bem? Tudo jóia. Me chama de Regina que eu sou menina. Eu estive com a senhora, sou amigo de seu filho, a senhora sabe, né? 14 anos atrás eu fiz minha numerologia.
e a senhora me falou que me explicou por A mais B que eu tinha, digamos assim, grande facilidade para lidar com o poder. Eu achei aquilo uma coisa muito longe da minha vida naquela época. E hoje, 14 anos depois, por coincidência ou não, eu acabo convivendo com muita gente dessa turma, tá? E eu fiquei assim, perplexo, porque ontem eu estava conversando com um amigo, com o Roberto, pelo telefone, e falei sobre numerologia. Hoje pela manhã, eu ouvi na rádio Band News, que era 11/11 de 2011. Eu não sei se por causa desse motivo a palestra foi hoje, tá? Mas eu não tinha nenhuma pretensão. E quando eu cheguei aqui, encontrei a senhora. Acho que eu vou jogar na loto quando eu descer aqui embaixo. É muita coincidência para um dia só. Agora, é só meu número eu nasci em 11 de janeiro de 1967. É só para revisar, porque eu me mudei recentemente e eu reli a numerologia tem uns 2 meses que a senhora fez para mim. E aquilo parecia que era uma checagem da minha vida. Eu não sei se é autossugestão, mas é muito fácil visualizar isso. Aí eu queria que a senhora desse uma atualizada. Só essa. 2, 1, 3, 1, 4, 4, 13, 1, 6, 19, 19 com 7, 26, 2, 6, 8. Ele tem o número 2 e o número 8. Ele tem facilidade, né, de fazer parcerias e tal. A imagem que ele passa é liderança motivadora, não é? E busca estabilidade e segurança. E está no ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aberturas de caminhos e tal. Veja, ele está com um número só tem o número 7. Então, tendência de mudanças, de desafios e tal. E eu quero encerrar dizendo para você, eu tenho uma natureza que se eu estivesse no presídio, eu seria assassina, fora de dúvida. Então, quando eu vou advogar, gente, eu vou com tudo. Como eu advogo junto com meu filho, que é número 8, quando eu faço qualquer defesa, eu passo para ele, e ele é o 8, objetividade, ele diz, maneira aqui não sei o quê. E nós já fomos para a audiência, que ele já me deu chute debaixo da mesa. Senhores, com certeza temos que encerrar até para ter um gosto de quero mais. 3 coisas antes de encerrar. Obrigado pelas resmas de papel. Com certeza Antônio Neri vai fazer muito bom uso dos alimentos também. Sexta-feira que vem nós vamos fazer mais um lanchinho, o 29º esse ano, com uma pessoa também muito especial, mais um presente que a Consiste nos deu ao longo de tantos anos, chamada Emília Guerra, uma das profissionais mais competentes que nós já tivemos a oportunidade de conviver na área de recursos humanos. E uma pergunta, Regina, rápido. Eu estava percebendo, você falou que os números não mudam. São iguais aos times de futebol. Da data de nascimento. Não, são iguais aos times de futebol. A gente troca de mulher, não troca de número, nem troca de time de futebol. É isso mesmo? É? Pois é. Eu não sei. Darlan, a bola é sua. E depois nós vamos tirar a nossa foto aqui. Regina, hoje aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Devido ao lanchinho, eu saí para almoçar um pouco mais cedo, às 11 horas e 11 minutos. Quando eu fui pagar o almoço, deu R$11,11. Bom, eu nunca vi a plateia interagir tanto assim um lanchinho. Foi um número muito grande de pessoas. Em nome da equipe Consiste, eu quero lhe entregar este presente. Você vai gostar, porque tem muitos números aí dentro. Exatamente, tem 12. São 12. Gente, muito, muito, muito obrigada pelo bom momento que vocês me proporcionaram. Eu me sinto muito feliz de ter transmitido isso. Vou continuar com minhas pesquisas. E só para encerrar, em Paris tem um grupo que se chama Referencial do Conhecimento, que está fazendo esse tipo de pesquisa e eles dão aula exclusivamente para psicólogos. Viu? Chama.